Sejam muito bem-vindos ao Go Olímpico, que a gente vai conversar bastante sobre futebol, né? O canal principal aí, o objetivo é falar de futebol. Vamos falar aí dessa rodada de Campeonato Brasileiro que vai começar amanhã, né? Uma rodada bastante interessante e bastante importante em tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente vai fazer nossas previsões, nossas análises, é, tentar aí verificar e falar quais são as equipes que entram mais forte para essa rodada. É uma rodada complicada, principalmente porque tem jogo de Sul-Americana e Libertadores, né, na semana que vem. Então, dos times aí que estão nessas duas frentes, muito provavelmente devem poupar ou até ir com alguma equipe mista, né? Então, isso muda um pouco o cenário dos jogos, né? A gente vai falar aí de todos os jogos, né? Falar também, dar uma passada aí na possível tabela depois desses jogos, é, com jogos bastante interessantes, mas acaba sendo um pouco prejudicado pela questão da Libertadores e Sul-Americana no meio da semana. Bom, se você tá pela Twitch, é, é, por favor, siga a gente aí, dá uma moral pra gente. A gente tá começando agora. A gente vai falar de futebol aqui, futebol nacional, internacional, vai falar de seleção e também vai jogar alguma coisa de vez em quando, né? Counter-Strike, um futebol, qualquer outra coisa que apareça. Então dá uma moral. Se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí. Também dá uma moral pra gente, é um projeto novo. Vamos ver aí se a gente consegue tocar isso pra frente. Pô, vamos começar aí falando da rodada, né? Vamos falar aí da rodada. Uma rodada aí com jogos importantes, confrontos direto. Quatro jogos acontecem sábado, né? Nesse sábado, dia 21. E seis jogos acontecem no domingo, dia 22. Então a rodada vai ser completa, realizada no final de semana. Não teremos jogos na segunda-feira. É... Bom, o primeiro jogo, né, o jogo que abre a rodada, é um jogo entre o Vitória e o Juventude, né? É um jogo ali com, entre aspas, briga na parte de baixo da tabela, né? Porque o Juventude não está tão distante assim, né? O Vitória é a primeira equipe na beira ali da zona de rebaixamento. E tem 25 pontos, né? O Juventude tem 32, são só 7 pontos de diferença, mas é uma diferença considerável, né? Mas, sim, Juventude, dentro de tudo que pode acontecer aí, tem uma chance de tentar buscar uma vitória fora de casa para poder se afastar, né? O Vitória é o 17º colocado, 25 pontos, fez 26 partidas, 7 vitórias, 4 empates, 15 derrotas. E o Juventude, 11º colocado, 32 pontos, 26 partidas disputadas, 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Então, daquelas equipes que tinham jogos atrasados, né, antes, o Juventude é uma das equipes que já chegou ali aos 26 jogos, né? Então, tá com todas as rodadas que faltavam cumpridas. Eu acho que tem algumas outras equipes, pelo menos 6 equipes, se eu não me engano, estão com jogos a menos. O Juventude não é mais essa equipe, ele cumpriu durante algumas semanas aí enquanto tinha jogo da seleção ou jogo da Copa do Brasil, o Juventude fez esses jogos, né? Então chegou a esse nível. O Juventude, assim, ó, vamos começar falando do Juventude, que o Juventude já viveu um momento melhor nesse campeonato. Ele deu uma oscilada e parece que tá recuperando o bom futebol, né? Vinha de uma campanha maravilhosa, principalmente na época do Roger, né? O Roger deixou o cargo do Juventude para ir comandar o Internacional e ele vinha numa fase muito boa e aí deu uma oscilada quando entrou o novo técnico. E aí agora parece que voltou a jogar um futebol e, pô, domingo agora uma vitória impressionante contra o Fluminense, né? Uma virada em 2 minutos, 2 gols ali, e isso dá uma força para a equipe, né? O Vitória faz jogos
alguns jogos bons, alguns jogos ruins, oscila muito, né, durante as partidas, assim. Esse é o problema, acho que o principal do Vitória, assim. Não é uma equipe tão ruim, já foi pior, conseguiu melhorar, né, com Carpini no comando, mas acaba sendo uma equipe que oscila muito de um jogo para outro. Isso é um problema muito grande. Assim, é uma equipe que não consegue ser tão forte dentro de casa e às vezes até acaba sendo mais forte fora de casa, apesar de ter ganho de Internacional e de Atlético Mineiro jogando dentro de casa, mas ainda é uma equipe que oscila bastante, assim. É um confronto que é importantíssimo pro Vitória, né? Se o Vitória conseguir ganhar esse jogo, ele pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, então ele tem que ir com o intuito de ganhar. Para o Juventude, um empate fora de casa é um excelente resultado. Assim, o Juventude apresenta um futebol melhor até dentro de casa do que fora de casa, mas conseguiu arrancar pontos fora de casa de algumas equipes, né? Então, assim, eu creio que o Juventude vai com a intenção de vencer e o Vitória precisa vencer, então vai ser um jogo bem pegado, bem interessante, mas eu acredito que esse jogo aqui tem muita tendência de ser um jogo que acaba acontecendo um empate, assim. O Juventude é uma equipe ofensivamente muito forte, defensivamente ainda oscila bastante, mas ofensivamente é uma equipe interessante de se ver jogar. E o Vitória, como eu disse, ela oscila muito até dentro do próprio jogo, né? Tem jogo que o Vitória começa muito bem e aí vai degringolando durante a partida, deixou algumas oportunidades de ponto escapar, então assim, é uma equipe que é difícil de prever como vai ser o jogo dele, né? Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que é um jogo que tem uma carinha de empate. Bom, o outro jogo dessa rodada que também é muito importante para a questão da briga da zona do rebaixamento é o jogo do Corinthians. O Corinthians é mais um das equipes que tem 25 pontos. É o 18º, né? Tá em uma posição abaixo do Vitória. Tem 26 partidas disputadas, 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. E o Atlético Goianiense, que é o 18º, assim. Cara, é praticamente impossível falar que o Atlético Goianiense tem chance de escapar, assim. Porque não consegue, né? Não consegue ser uma equipe dentro de casa eficiente, não consegue ser uma equipe que arranca tantos pontos fora de casa. Então é muito complicado, assim. Também tem as 26 partidas disputadas, 4 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Esse quadro aqui mostra muito claro como é a situação do Corinthians, né? O Corinthians é assim, ele tá a 7 pontos do Atlético Goianiense, só que ele tem uma vitória só a mais do que o Atlético Goianiense. O Corinthians, ele empatou muito, né? Empatou muito, assim. E em muitos momentos dessas oscilações, até se dizia assim que eram jogos que o Corinthians poderia ter ganho, mas empatava, né? Então você tem esse detalhe aí também. Mas eu acho que o Corinthians agora tá no momento que ele tá mais constante, né? Ele vem de partidas boas, assim. Fez uma partida boa contra o Flamengo, ele não fez uma partida ruim contra o Botafogo, tá? O Botafogo foi superior? Foi, porque o estilo de jogo do Botafogo é um jogo de pressão constante. Mas não foi uma partida tão ruim assim do Corinthians, né? E contra o Fortaleza fez uma partida muito boa, né? Poderia ter voltado com um placar até maior do que os 2-0 que conseguiu abrir nesse jogo de ida da Sul-Americana. Aí tem a questão, né? O que o Ramon vai fazer? O Ramon vai poupar? Vai utilizar o time? Eu acho que tem que usar a força total, né? Porque assim, dentro de tudo, conseguir um resultado muito bom fora de casa, e aí tem que usar a força total, né? Tem que usar quem tá em melhor condição e quem está jogando melhor. Porque assim, não adianta só você usar os jogadores que estão em condição física boa, né? Você tem alguns jogadores que vêm vivendo um momento muito bom no Corinthians e você tem que aproveitar esses jogadores. Então, assim, creio que o Corinthians vai com o que ele tem de melhor, porque precisa pontuar, né? Porque também tem essa chance grande de acabar a rodada fora da zona de rebaixamento. E é um adversário que tá praticamente entregue no campeonato, né? Esse Atlético Goianiense, ele assim, no começo do campeonato, eu falei em alguns vídeos lá no YouTube
que a equipe do Atlético era uma equipe que tinha um futebol competitivo, né? Tinha batido de frente com o São Paulo, tinha batido de frente com o Flamengo, tinha contra o Corinthians, saiu perdendo por 2-0 e conseguiu um empate. Assim, tinha feito alguns jogos bons. Deixou um empate escapar contra o Criciúma num lance no último minuto, que sofre um gol de falta porque o goleiro foi expulso. Então, o Atlético Goianiense, em muitos momentos, mostrava um futebol até interessante, só que ele não conseguia converter isso em pontos. Isso era um problema muito grande, assim. E assim, em algum momento ali, ele acabou optando por mandar o técnico embora. E até a torcida chegou a reclamar, né, de ter sido mandado embora o técnico. E posteriormente a isso entrou o Mancini, o Wagner Mancini não conseguiu dar jeito nessa equipe, né? E aí a equipe meio que degringolou de vez, chegou numa situação que é praticamente impossível de você reverter, né? Você precisaria de muitos jogos bons com pontuação. E esse é o maior problema do Atlético, assim. Até nos jogos que ele joga bem, ele não consegue vencer. Ele não consegue pontuar. E isso é um grande problema, né? Quando você passa muito tempo tentando pontuar e sem conseguir, acaba sendo um problema grande, assim. Então, acabou passando por isso, né? O Atlético teve momentos que apresentou um futebol, só que não conseguia fazer os pontos, né? E aí agora, meio que tudo fica muito no desespero, né? Tudo fica muito na loucura. O técnico que era o técnico do Atlético Goianiense era o Jair Ventura, que foi pro Juventude, né? Eu tava esquecendo o nome do técnico. Então, assim, o Atlético Goianiense é uma missão quase impossível se salvar. O Corinthians vem apresentando cada rodada assim, um futebol melhor. Então, eu até acredito que o jogo. Eu até conversei com alguns amigos e falei que o jogo que eu acho que salvou o Corinthians foi o jogo contra o Flamengo. Porque é um jogo que você vence, você recupera o fôlego, você venceu uma equipe que era postulante ao título, né, no campeonato. Você conseguiu vencer, você recuperou o fôlego, se fosse, a situação deu uma melhorada, e aí você começa a ter um padrão de jogo mais bem definido. E os jogadores começam a jogar bem, e é uma coisa que o Vasco fez, né? Que o Corinthians achou um modo de jogar. E com esse modo de jogar, tá funcionando muito bem. Então, assim, eu acho que o Corinthians se salva, tá? Eu não acho que o Corinthians vai ser rebaixado. Até porque quando entrar ali nas últimas 6, 7 rodadas, você vai ter muitas equipes que vão estar 100% focadas no Campeonato Brasileiro. Então, algumas equipes da parte de baixo da tabela tendem a começar a perder pontos, porque acabam essas equipes que estão em 2, 3 frentes e foram eliminadas, o brasileiro vira praticamente a única opção para alguma coisa, né? Seja para chegar na Libertadores, seja para Sul-Americana. Então isso acaba potencializando que as equipes na parte de baixo da tabela diminuam sua pontuação no final. E aí essas equipes que estão no momento de alta, a tendência delas é conseguir pontuar mais. Nesse jogo aqui eu acho que o Corinthians vai ganhar, tá? Eu acho muito difícil o Atlético Goianiense vir até aqui em São Paulo, jogar no estádio do Corinthians e retirar um ponto, assim, acho quase impossível. E aí é muito importante o Corinthians pensando até no próximo jogo, né? Nos próximos 2 jogos, que é o jogo de volta contra o Fortaleza e principalmente o clássico contra o São Paulo, o Corinthians entrar meio que nessa alta para conseguir pontos nas próximas rodadas que podem definir, assim, principalmente manter ele fora da zona de rebaixamento, né? Porque o maior problema do Corinthians é isso, né? Dá aquela respirada, mas não conseguiu sair ainda da zona de rebaixamento, né? Diferente, por exemplo, do Grêmio, diferente do Fluminense, que saíram e já estão algumas rodadas fora. Então a equipe do Corinthians precisa sair da zona de rebaixamento e se manter fora por um pouco mais de tempo. Mas eu acredito sim aqui na vitória do Corinthians e qualquer outro resultado é um problema pro Corinthians, tá? O Corinthians, se empatar contra o Atlético Goianiense, volta naquela de jogos que você não pode perder ponto. O Corinthians tem alguns cálculos que ele precisa fazer daqui até o final do campeonato para garantir ali os 45 pontos que
devem ser o suficiente para ele se salvar. Com certeza, nessa lista de jogos, tá esses 3 pontos contra o Atlético Goianiense. Então, qualquer outra coisa já te obriga a pontuar em jogos que você não está contando. Isso é um grande problema. Bom, outro jogo que acontece nesse sábado é o jogo entre Fluminense e Botafogo, assim, um clássico carioca que poderia estar sendo jogado numa situação diferente, porque as coisas acabaram se complicando, né? O Botafogo não conseguiu vencer o São Paulo, então eu não sei se o Botafogo vai focar no brasileiro e entrar com 100%, ou se ele vai poupar pensando no jogo em São Paulo contra o São Paulo. Então você tem esse detalhe aí ainda que é uma situação que eu não consigo definir assim. Se eu sou o técnico do Botafogo, pô, você perder a primeira posição nessa rodada, ou chegar o Palmeiras conseguir empatar no número de pontos contra você, com você, né? E mesmo assim você corre o risco de cair na Libertadores, né? Porque é um jogo que tá totalmente aberto. Então isso torna um problema você optar por mesclar o time ou ir com a equipe reserva. Eu acho que ele vai com 100% nesse jogo, tá? Eu acho que ele vai por 100%. E assim, e acaba sendo a mesma situação pro Fluminense, né? Porque o Fluminense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Então, assim, não conseguiu ainda se distanciar. Tanto o Corinthians quanto o Vitórias, caso o Fluminense perca, qualquer um dos dois que ganham passam o Vitória, passam o Fluminense, então você pode ter o Fluminense voltando para a zona de rebaixamento nessa rodada, então ele não pode poupar. Conseguiu um resultado melhor do que o Botafogo jogando em casa, que foi vencer o Atlético Mineiro, mas tem um jogo fora de casa que é importante, então aí você tem que ver qual é a frente que você vai falar, pô, é importante a gente passar na Libertadores, vamos poupar o time, vamos mesclar, provavelmente já não tem o Thiago Silva que saiu machucado, então assim, qual é a decisão do técnico nesse caso? Eu acho que também tem que ir com força total. Mas, vamos ver, né? Porque é complicado. Então, assim, o Fluminense é o 16º com 27 pontos. Tem uma partida a mais? Tem uma partida a menos? Tem. Mas, não pode contar com essa partida porque você pode não pontuar, né? 7 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. O Botafogo é o primeiro colocado, com 53 pontos, 26 partidas, 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Assim, pro Botafogo, seria extremamente necessário ele conseguir vencer esse jogo do Fluminense, né? Não tem outra opção assim, porque o Palmeiras empataria com o número de pontos caso o Palmeiras vença. E o Palmeiras vem num momento muito bom, né? O Palmeiras conseguiu, principalmente depois que caiu pro Flamengo, conseguiu recuperar assim seu futebol e tá focando só no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras, eu acho que daqui até o final do campeonato dificilmente vai perder pontos assim. Então, o Botafogo também tem que fazer o máximo para não perder pontos. Deixa eu só confirmar aqui contra quem é o jogo que tá faltando do Fluminense, porque eu realmente não me lembro. Pera aí um minutinho. Vamos ver aqui. É, porque isso também pode fazer diferença na decisão, né? E aí, se você pega um time mais acessível, né? Você pode abrir mão de, de jogar com a equipe completa nessa rodada. Mas se for um jogo mais complicado, e você precisa ir com força total, né? Você ainda precisa ir com força total. É, isso é muito importante, né? Provavelmente é contra o Internacional. Não sei se é contra o Internacional. Poxa. É importante, né, saber contra quem é esse jogo, porque é um jogo que tende
a definir, né? Chegar em alguns momentos. A gente ainda tem essa situação aí do jogo do Fluminense contra o São Paulo, que a gente não sabe se é um jogo que vai ser refeito. Eu, particularmente, acho que é um jogo que não vai ser refeito, né? Porque CBF não vai dar esse mole, né? A CBF até soltou o áudio depois, né? Meio que atrasado, para garantir que o São Paulo não entrasse com um pedido de anulação do jogo dentro do prazo que é do regulamento do campeonato, né? Então, assim, é Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. Então, assim, é um jogo chato, né? Ainda mais porque a gente vai dar uma olhada aqui, mas dependendo do que acontecer com o Atlético Paranaense tá muito mais para brigar ali no bolo de baixo do que para brigar na parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense é uma equipe que tá se complicando, né? Então a gente tem o jogo da 17ª rodada, Fluminense contra o Atlético Paranaense. Então assim, apesar de ser um jogo em casa, eu acho que é mais importante o Fluminense focar nesse jogo contra o Botafogo. Então, dentro de tudo que a gente está falando aqui, para o Botafogo é essencial uma vitória contra o Fluminense, e para o Fluminense também é essencial vencer o Botafogo. Eu acho que é um jogo que tem uma cara assim de empate, né? É um jogo é clássico, geralmente é difícil você vencer fora de casa, apesar do Botafogo estar sendo uma equipe muito forte jogando fora de casa. É difícil de você vencer fora de casa, ainda mais com o Fluminense precisando ganhar, né? Então, assim, é um jogo que tem uma carinha de empate, e se não empatar, eu ainda acho que a tendência é dar Botafogo, mas eu tô mais por empate nesse jogo. Assim, um jogo mais. Deve ser bem, bem mais truncado, né? Mas vamos ver, né? Porque assim, o Botafogo perdeu todos os gols que podia perder contra o São Paulo, né? Vamos ver se contra o Fluminense ele consegue marcar. E aí, o último jogo dos jogos de sábado é o jogo entre Fortaleza e Bahia. Assim, a gente tem aqui duas situações, né? Fortaleza é o terceiro colocado, 49 pontos, 26 partidas disputadas, 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. E o Bahia é o sexto colocado, com 42 pontos, 26 partidas disputadas também, 12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Se fosse um jogo do Bahia jogando dentro de casa, eu acho que poderia dar Bahia, tá? Era um jogo que tem mais tendência de Bahia, porque eu acho que muito provavelmente a equipe do Vojvoda vai ser uma equipe mista pro jogo por causa do jogo contra o Corinthians, né? Que você precisa vir e fazer o resultado. Então eu acho que vai jogar com a equipe mista. Até porque, assim, o Fortaleza, eu acho que agora ele bateu no teto, ele não consegue evoluir mais, então, assim, por ter um elenco mais enxuto, tá chegando no limite, né, da energia dos jogadores. Então, eu acredito muito que essa equipe do Fortaleza vá com uma equipe mista para esse jogo contra o Bahia. Então, e até porque assim, dificilmente a briga no título envolva outra equipe, né? Eu acho que o Fortaleza ele bateu no teto ali, não vai conseguir continuar brigando ali. Eu até imaginava, eu tinha falado no começo do campeonato, que quando chegasse nessa fase de afunilar a Sul-Americana, a tendência era o Fortaleza virar sua chavinha para essa Copa, porque é uma Copa que o Fortaleza realmente tem possibilidade de títulos, né? Bateu na trave recentemente, perdendo a final para a LDU, pode chegar novamente a uma final. Mas acabou pegando um adversário um pouco mais indigesto, que é o Corinthians, e não conseguiu fazer o seu melhor jogo jogando em Fortaleza, né? Então, assim, tem esse detalhe, mas eu acho que é muito mais disso, assim, o Fortaleza tem muito mais chances de conquistar alguma coisa brigando na Sul-Americana. No brasileiro, eu acho que ali ficou já definido que vai ser Palmeiras e Botafogo daqui até o final. Então, eu acho que o Fortaleza chegou no seu limite e aí vai poupar, vai mesclar a equipe pensando no jogo contra o Corinthians na Sul-Americana. O Bahia, assim, o Bahia eu acho que ele deu uma oscilada legal, assim, principalmente no começo agora do segundo turno, e agora ele tá recuperando um pouco de futebol que ele tinha apresentado no começo do campeonato.
Era uma equipe que forte, dentro de casa era uma equipe muito forte, fora de casa também tinha uma forma de jogar muito bem definida, só que deu aquela oscilada normal, né? Porque é difícil você manter o mesmo nível até o final do campeonato. E aí agora tá recuperando o bom futebol. Esse Bahia é uma equipe que vai brigar até o final por vaga na Libertadores. E pro Bahia, é o que eu falo desde o começo do campeonato. Cara, se você falasse pro Bahia assim, você fecha Libertadores 2024 aí, se classificar para Libertadores, ou até para pré, o Bahia ia falar assim, tá assinado. Porque o Bahia, ano passado, tava brigando para não cair. Essa é a realidade. O Bahia, ano passado, tava brigando para não cair, e esse ano está brigando desde o começo do campeonato por Libertadores. Então, não tem muito o que discutir, assim. É um resultado muito, muito bom. E o Fortaleza também vai acabar sendo essa equipe que vai conseguir, mesmo caso caia na Copa Sul-Americana, vai ser uma equipe que vai conseguir se dedicar ali para tentar chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro e tem tudo para isso, porque é uma equipe muito bem treinada e muito bem consolidada. Então, são duas equipes que vão brigar até o final por Libertadores. E aí tem que torcer também para alguma das equipes que estão à frente deles ganhar a Copa do Brasil, né? Nesse caso aí, você tem poucas opções, né? Porque o Palmeiras já caiu, o Botafogo já caiu na Copa do Brasil, né? Você tem o Flamengo, o Atlético Mineiro, tem o Vasco e tem o Corinthians. Então, basicamente, nesse momento, todas as equipes estão abaixo deles. Mas pelo menos também meio que você tem a sorte dessas equipes ganharem e não precisarem ficar brigando para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então talvez também te facilitem. E se caso essas equipes te ultrapassem em algum momento, você conquista a vaga para Libertadores porque elas estão na sua frente e já estão classificadas. Então tem essa vantagem também para essas duas equipes. Então eu acho que dentro de tudo que aconteceu até agora no campeonato, são duas equipes que estão muito fortes ali para chegar na Libertadores do ano que vem, né? Mas eu acho que aqui é um jogo que, pelo andar da carruagem, é um jogo também para empate, tá? Eu acho que o Fortaleza vai mesclar sua equipe. Eu acho que o Bahia, ele acabou diminuindo um pouco a sua. Mudou um pouco a forma de. Quando oscilou, né? Mudou um pouco a forma de jogar fora de casa, porque acabava indo muito de peito aberto e teve alguns reveses ali. E agora, eu acho que ele vai tentar aproveitar o cansaço do Fortaleza e a equipe mista para tentar atacar um pouco menos, né? Mas vamos ver. Eu acho que é um jogo que tem uma carinha de empate aí. Bom, já falamos dos jogos de domingo, a gente tem aqui um jogo entre Atlético Mineiro e Red Bull. A esperança do Atlético Mineiro estão nas Copas, então se ele tiver que poupar jogadores, vai ser nesse jogo no Campeonato Brasileiro. E deve poupar, porque precisa reverter um placar contra o Fluminense, né? E jogando dentro de casa na semana que vem. Então eu acho que vai entrar com equipe mista. O Bragantino, por sua vez, é uma equipe que, assim, dentro de todas as temporadas recentes que o Bragantino tem feito tal, eu acho que essa equipe é a equipe mais fraca do Bragantino, tá? E ainda mais perdeu o Elinho nessa janela que foi embora vendido. Então, assim, por ser uma equipe mais fraca do Bragantino, e é uma equipe que já fora de casa não é uma equipe que consegue arrancar tantos pontos, eu não sei muito o que esperar desse jogo, assim, porque o Atlético deve vir com a equipe mista, não tem respondido tão bem no Campeonato Brasileiro nos jogos dentro da sua casa, o Bragantino também é uma equipe que meio que não sabe, e no final das contas, assim, as duas equipes, né, principalmente o Bragantino, tem que ficar esperto, porque você vai deixando de pontuar em alguns jogos quando você vai ver se já tá dentro da zona de rebaixamento sem perceber, assim. Então, o Bragantino é uma equipe que precisa ficar atenta. Então vamos lá. O Galo é o 10º colocado, 33 pontos, 24 jogos. O Galo tem 2 jogos a menos, né? Isso dá uma tranquilidade para ele, apesar de serem adversários indigestos, né? Se eu não me engano, ele enfrenta Grêmio e, se eu não me engano, acho que é o Criciúma, talvez seja isso. Mas, assim, são jogos que acabam sendo jogos, principalmente contra o Grêmio, na atual situação do Grêmio, é um jogo complicado, né?
É, então, assim, o Galo, teoricamente, teria que vir com postura para tentar ganhar esse jogo, né? Não sei se é isso que vai acontecer. Porque o Galo tem feito jogos muito irregulares, principalmente dentro de casa, né? Esse é um problema que o Galo vem tendo, que é esses jogos dentro de casa ser uma equipe que oscila demais. Então, não sei qual vai ser a postura pro Galo. E assim, o, o Red Bull, no começo do campeonato, eu até falava, né, que era uma equipe que nem. Não vai ganhar o título. Isso ficou claro até ano passado, né? Porque assim, antes do Botafogo entregar pro Palmeiras, o Botafogo tentou entregar o título pro Bragantino. E aí o Bragantino falou assim: não quero, vou entregar esse título pro Palmeiras. Foi isso que aconteceu no ano passado, né? É, então, assim, é, esse Bragantino é uma equipe que não acaba não sendo uma equipe forte o suficiente para ser campeã. Também não é uma equipe que teoricamente vai cair, né? Porque é uma equipe bastante estruturada. Mas eu acho que a gente chega naquele limite de você começar a pensar no que é esse projeto. Se a equipe realmente acredita que é uma equipe que vai ser só vitrine, você vai pegar jogadores baratos ali em outras equipes que estão sendo subaproveitados e vai criar uma vitrine para você vender esses jogadores para fora, ou se você é um projeto que realmente tem alguma ambição para ser campeão de alguma coisa. Esse é o ponto, né? E a gente não sabe ainda qual é essa expectativa real dessa equipe do Bragantino. Dito isso, né? Então, vamos lá. O Bragantino tem um jogo a menos que é contra o Internacional. O Atlético tem 2 jogos a menos, um contra o Atlético Paranaense e um contra o Grêmio. Então, assim, dentro de tudo isso que eu falei, até falei assim, pô, o Atlético Paranaense é uma equipe que tem que ficar esperta, porque tá se complicando, né? Você vai vendo assim, é uma equipe que já não ganha 5 jogos, então a gente vai chegar no Atlético Paranaense, mas tá se complicando e vai precisar tirar pontos. Então, é, quando você foca nas Copas, no caso do Atlético Mineiro, você corre o risco de sair e ficar sem nada, né? Porque se você for eliminado da Copa do Brasil, Balbal, sem Libertadores. Você tá abrindo mão no brasileiro e se você for eliminado na Libertadores, a mesma coisa, né? Então você tem que ver, você também não pode abrir tanta mão. E considerando o adversário, seria muito interessante, seria muito importante para essa equipe do Atlético ganhar dentro de casa desse Bragantino. E o Bragantino também é a mesma coisa, né? Você não pontua, é, você corre risco de cair, né? E esse ano é, é, tem que ficar um pouco mais esperto o Bragantino, porque eu acho que dos últimos anos é o elenco mais fraco. Eu acho que vai dar Galo, tá? Eu acho que mesmo com um time reserva ou com um time misto, é uma equipe que tem como entregar e pontuar. Né? E o Bragantino, geralmente, quando ele vem jogar fora de casa, é uma postura muito covarde e dificilmente consegue tirar pontos dessas equipes que são fortes. Então, nesse jogo aqui, eu tô muito acreditando que vai ser um jogo com a vitória do Atlético Mineiro. E aí a gente tem um jogo que é um jogo muito importante pro campeonato, que é esse jogo do Palmeiras contra o Vasco. O Vasco é o nono colocado, 35 pontos, 25 partidas, tem uma partida a menos, 10 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. A partida a menos do Vasco é contra o Cuiabá. E esse Palmeiras, que é o segundo colocado, com 50 pontos, 26 partidas disputadas, 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Palmeiras, ele vem de 4 vitórias seguidas e um empate, né? Então, assim, e não é só a questão de você estar vindo de 4 vitórias e um empate. A questão é você estar jogando bem. E o Palmeiras está jogando bem. Assim, fez o que fez contra o Criciúma, mas não foi por acaso. Já tinha feito um jogo é, bom também antes. Então vem de uma equipe muito constante. E até assim, o Vasco no jogo do primeiro turno, o Vasco sofreu, né, contra esse Palmeiras. Então o Palmeiras ganhou do Criciúma jogando bem, ganhou do Atlético Paranaense fora de casa
jogou bem também. Ganhou da equipe do Cuiabá, também metendo um 5-0. Então, assim, você tem todo esse detalhe de ser uma equipe que vem jogando bem, vem entregando o máximo, assim, que pode. O último empate foi contra o Flamengo, né? Que é um jogo fora de casa normal, e ganhou o clássico contra o São Paulo. Então, assim, é uma equipe que tá muito, muito, muito. Tá no seu. Eu acho que, assim, tá no seu melhor momento. Esse Palmeiras tá no seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Então, e considerando que é uma equipe que só tá numa frente, é difícil você falar que o Palmeiras vai jogar contra qualquer equipe, seja em casa, seja fora, e vai perder, né? Assim, é uma missão complicada pro Vasco, né? Vencer mesmo jogando em casa. E esse Vasco, assim, o Vasco, desde que venceu o São Paulo no primeiro turno, esse Vasco mudou totalmente de postura. Assim, é uma equipe que entendeu a fragilidade que a equipe tinha, mudou a forma de jogar. Algumas peças voltaram a chamar a responsabilidade, contou com a sorte em alguns momentos e conseguiu tirar qualquer chance de rebaixamento, né? Porque assim, o Vasco no primeiro turno estava na zona de rebaixamento. Hoje ninguém imagina que pode acontecer qualquer coisa, mesmo com o Vasco não atingindo 40 pontos, mas é uma equipe que está jogando o seu futebol, um bom futebol. E aí ainda tem de lambuja a Copa do Brasil, que você pode ali beliscar alguma coisa, né, na temporada. Seria ótimo para essa equipe do Vasco. Mas sim, seria louco de falar que o Vasco vai para São Januário enfrentar o Palmeiras e tem a obrigação de ganhar. Não tem a obrigação de ganhar. A obrigação de ganhar é do Palmeiras que está lutando pelo título. O Vasco é aquela conversa que a gente faz, né? Quando você faz seus cálculos no começo da temporada, você deve falar assim, pô, qual é o placar nesse jogo aqui? O Vasco com certeza marcou ou um empate ali, sendo muito otimista. E aí eu acho que colocou empate, foi muito otimista, ou derrota, né? Então assim, e aí respeitando o momento do Vasco, eu acho que é um jogo que o Vasco conseguiria arrancar um empate. Sim. Porque o momento do Vasco é bom. Então ele conseguiria arrancar sim o empate. Mas eu acho que não vai conseguir. Eu acho que vai dar Palmeiras ganhando esse jogo fora de casa e mantendo ali a diferença. Talvez até diminuindo a diferença pro Botafogo, que tem um jogo contra o Fluminense complicado. Bom, o próximo jogo que a gente tem é o jogo contra Grêmio contra Flamengo. Assim, esse jogo é um jogo que passou a ter muita importância pro Flamengo. Porque pelo Flamengo ter se complicado na Libertadores, você tentar se manter na briga até o final do campeonato, no Campeonato Brasileiro, virou meio que obrigação do Flamengo, né? E aí eu sei, tem as contusões, tem isso, tem aquilo, mas aí eu acho que o problema maior do Flamengo foi a questão do planejamento, que foi muito mal feito, tá? Muito mal feito. Tem jogadores que você sabe desde o primeiro turno que não iam ter condições de voltar. Tem jogadores que estão se machucando constantemente. O Luiz Araújo é um jogador que tem se machucado bastante. O Cebolinha, antes de ter a última contusão, também estava se machucando bastante. O De La Cruz, o Arrascaeta. Então você já tinha nomes ali que estavam há algum tempo passando períodos no departamento médico. Então o planejamento do Flamengo foi muito mal feito. Foi muito mal feito para essa temporada. E aí a gente também tem que colocar a responsabilidade no Tite. O Tite, até o momento, até quando tinha todos os jogadores disponíveis, não conseguiu criar um modelo de jogo para essa equipe do Flamengo e não conseguiu fazer o futebol mais próximo do que se esperava desse Flamengo. Em nenhum momento o Tite conseguiu isso. Isso é responsabilidade completa do Tite. A diretoria tem a responsabilidade por questão do planejamento e das contratações. Isso para mim também tá claro. Mas você esperava mais dessa equipe do Flamengo, principalmente com um técnico do calibre do Tite, né? Agora,
falando aqui das equipes, né? A equipe do Grêmio, a 14ª colocada, 28 pontos, 24 partidas disputadas, né? Tem 2 partidas a menos, 8 vitórias, 4 empates, 12 derrotas. O Flamengo é o quarto colocado, 45 pontos hoje, né? 5 a menos do que o Botafogo. 26 partidas disputadas, 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Qual é o problema do Flamengo aqui? O Flamengo perdeu pontos contra equipes que ele não poderia ter perdido. E isso fez diferença no campeonato. No primeiro turno, nesse jogo, no jogo contra o Grêmio, no primeiro turno, o Flamengo, ele acha o resultado por causa do Luiz Araújo, que fez um golaço de fora da área, e o Grêmio vinha melhor, a bola ficava ali cruzando a boca do gol do Grêmio, e a bola não entrava, e aí o Flamengo acha o gol com o Luiz Araújo e consegue vencer esse jogo. Agora o momento meio que é diferente. O Flamengo tende a ir com uma equipe mista para reserva, por causa do jogo da Libertadores. E o Grêmio tem achado um modelo de futebol bom, né? Sim. Ainda não acho que chegou no seu prime, né? Vamos dizer assim. Mas é uma equipe um pouco mais sólida do que no campeonato, no começo do campeonato. Apesar de ter deixado contra o Bragantino, ter empatado um jogo que poderia ter vencido, né? Então acabou sendo um vacilo fora de casa. Esse Grêmio tem apresentado um futebol melhor, né? Jogou bem contra o Bragantino, jogou bem contra o Atlético Mineiro, mesmo perdendo o jogo, mas ainda é uma equipe que tem oscilado bastante. E aí pro Grêmio, assim, você tá ali com 2 jogos a menos, beleza, mas você ainda tá só 3 pontos da zona de rebaixamento, né? E aí a gente volta a falar, né? Tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense, que é um jogo a menos contra o Atlético Mineiro, que é um jogo complicado de se pontuar. E então, assim, não pode entrar em nenhum momento contando com esses jogos a menos. Tem que fazer os pontos agora para poder se segurar e assegurar que vai conseguir se livrar da zona de rebaixamento, né? Então, essa é a situação do Grêmio. Então, o Grêmio tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o outro jogo é contra o Criciúma, se eu não me engano. Então, assim, a situação do Grêmio é uma situação que ainda não é confortável, né? Não é confortável pro Grêmio, então ele precisa vencer. E esse Flamengo, assim, teoricamente, se tem alguma aspiração a tentar chegar ao título do Campeonato Brasileiro, precisa a qualquer custo vencer esse jogo. Eu acho que é um jogo que vai dar Grêmio, tá? Eu acho que é um jogo que vai dar Grêmio. Eu acho que, além de você ter o detalhe da equipe do Flamengo tá ali no seu limite em relação às contusões, eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer com que essa equipe jogue com os reservas, jogue com os titulares para jogar contra o Peñarol no Uruguai na semana que vem. Então eu acho que vai com um time misto para reserva e o Grêmio tente a aproveitar essa melhora que ele tá tendo, principalmente com o Monsalve jogando um bom futebol, o Brett White também jogando um bom futebol. Essa equipe ser a equipe ali a pontuar contra o Flamengo. E aí, se empatasse contra o Flamengo, também seria um placar ruim pro Grêmio. Pro Grêmio é importante vencer para conseguir ficar fora da zona de rebaixamento, porque é aquela história. Pô, empatou, mesmo, empatou, beleza, vai ficar do lado de fora. Perdeu, já volta para aquele bolo, e aí começa a ter que depender dos jogos futuros, e isso é uma coisa que o Grêmio não pode entrar. Esse negócio de depender dos próximos jogos para conseguir ficar fora da zona de rebaixamento ou não. E pro Flamengo, assim, o Flamengo corre risco de jogar a temporada fora, né? Foi um ano. E é um ano estranho, assim, pro Flamengo, né? Com tudo que aconteceu. Você teve o Gabigol sendo afastado pela questão do doping, volta, não consegue ter ele, né? Assim, se envolve em inúmeras polêmicas. Praticamente descartado, né? Você tá esperando aí, principalmente o contrato dele acabar para ele ir embora. Perde o Pedro pela temporada. É, perde o Vinha, que vem para fazer uma função ali na lateral que
se machuca e não volta. Tem muitos jogadores indo e voltando no departamento médico. O Flamengo esse ano foi uma temporada meio que lastimável para qualquer coisa que o Flamengo tinha de pensamento de projeto aí desse 2024. Mas deve terminar a temporada com uma vaga na Libertadores, que também é importante, né? Bom, vamos falar do mais um jogo do domingo, né? São Paulo Internacional. Cara, no primeiro turno, esse foi um dos piores jogos que eu assisti, tá? O jogo de São Paulo contra o Internacional no primeiro turno foi muito ruim. O Internacional, ele vinha daquele tempo parado, né? O São Paulo mandou uma equipe mais ou menos mista, por causa que tinha jogo da Libertadores e tentava passar em primeiro, né? E aí mandou uma equipe mista, fez um jogo onde não queria atacar, não queria se defender. E aí o São Paulo dá uma acordada no campeonato depois desse jogo contra o Internacional, que é o jogo contra o Vasco, o São Paulo toma uma traulitada do Vasco. E aí o São Paulo dá aquela despertada melhor no campeonato. Bom, na verdade tem um jogo contra o Corinthians e depois, né? É o jogo. Não lembro se o jogo contra o. Não, é depois do jogo contra o Vasco. Tem o clássico contra o Corinthians. O São Paulo também poderia ter ganho, não ganha, né? Não ganha. Aí faz o jogo contra o Cuiabá, onde São Paulo perde no Morumbi. E aí toma uma traulitada do Vasco e aí dá uma acordada no campeonato. Mas assim, o São Paulo, muito provavelmente, vai com equipe reserva. O Inter, depois de muita dificuldade, conseguiu achar um modelo de jogo. O Roger conseguiu dar um modelo de jogo para essa equipe. E principalmente, acho que recuperou um pouquinho de todo a perda de preparo físico que teve por causa do problema no Rio Grande do Sul, né? Por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. E aí você vê que nesse momento, tanto o Grêmio quanto o Inter são duas equipes que começaram a dar um salto de qualidade, começaram a melhorar, principalmente porque o condicionamento físico está melhor. E aí você pensa até na seguinte situação, vamos pensar assim, o Inter perdeu todo o condicionamento físico, o Grêmio perdeu todo o condicionamento físico. Nesse momento em que os jogadores do Inter e do Grêmio estão chegando no ápice do condicionamento físico, é o momento que alguns jogadores das outras equipes que continuaram tendo o jogo vão começar a estourar ou começar a cair. Então, a tendência é essas duas equipes conseguirem pontuar um pouco mais agora, tá? Tem esse detalhe aí também. O Grêmio já deu o Inter já deu um assalto na tabela, né? Acabei não falando, né? São Paulo é o quinto colocado, 44 pontos, 26 partidas disputadas, 13 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. O Inter tem 2 partidas a menos e tem 38 pontos. Então, da diferença do São Paulo pro Inter, são 6 pontos. São 6 pontos. Então, assim, pro Inter, vencer o São Paulo ou empatar o São Paulo e conseguir correr atrás desses outros pontos acaba sendo um jogo bastante importante. Tem 10 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Então você vê assim, pro Inter, esse jogo é muito importante. E o São Paulo tende a ir com um time misto por causa do jogo da Libertadores contra o Botafogo. Né? Meio que ficou claro que a prioridade passou a ser a Libertadores. São Paulo, em vários momentos, as Copas viraram prioridades e o São Paulo foi poupando e mesclando equipes durante todo o Campeonato Brasileiro. Então, assim, acredito muito assim que é um jogo complicado, mas eu acredito que é um jogo que o São Paulo até porque o São Paulo nos últimos jogos a equipe reserva tem jogado melhor que a titular, porque parece que tem menos peso, então tem jogado melhor. Então eu acredito que é um jogo que o São Paulo pode sim ganhar, tá? Pode sim ganhar. É um jogo com muito cara de empate. Acho difícil o Inter vir vencer esse jogo, mas é um jogo que dá sim pro São Paulo ganhar. Eu acho que eu vou de São Paulo nesse jogo, tá? Eu acho que vai dar São Paulo nesse jogo, mas fico alerta aí, porque São Paulo precisa acordar, assim. Tá meio que abrindo mão do Brasileirão. Tinha alguns momentos que poderia ter pontuado para brigar pelo título,
Só que se ficar, já caiu da Copa do Brasil do jeito que caiu, que não foi legal, né? Num jogo muito feio contra o Atlético Mineiro no jogo de ida, onde meio que se acomodou, tomou um gol no final e no jogo de volta não conseguiu reverter o placar. Se cair na Libertadores e tiver feito a escolha de abrir mão do Campeonato Brasileiro, vai ter que conquistar pelo menos uma vaga direta para Libertadores, né? Então o São Paulo também não pode deixar ficar muito longe nessa pontuação, ficar ali na quinta colocação, na quarta colocação, na sexta colocação, próximo, para caso seja necessário dar aquele sprint final para subir, consiga. E o Inter é aquela história, com os jogos a menos, conseguindo subir na tabela e considerando que alguma das equipes de cima, acima dele, vai conseguir título ou na Libertadores ou na Copa do Brasil, ele consiga garantir também uma vaga para voltar para a Libertadores, porque não esteve na Libertadores no ano passado, né? Então, não esteve na Libertadores desse ano, porque não conseguiu a vaga no ano passado. Então, assim, esse é o panorama desse jogo. Eu acredito que é um jogo que deve ser, sim, de vitória do São Paulo. Bom, aí a gente vai entrar nos últimos dois jogos, né? A gente tem aqui um jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. O Cuiabá, eu tinha falado no começo do campeonato que para mim era um ano que o Cuiabá ia cair. O Cuiabá meio que ele recuperou, fez uma gracinha, saiu da zona de abaixamento, mas voltou e desde então não conseguiu apresentar um futebol assim que desse essa esperança, né? É o 19º colocado com 22 pontos, 25 jogos disputados, então um jogo a menos, né? Que é contra o Vasco. 5 vitórias, 7 empates, 13 derrotas. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 41 pontos, 26 partidas disputadas, 12 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O Cruzeiro é assim. Esse é um jogo bom pro Cruzeiro tentar ganhar, tá? E teoricamente precisa ganhar do Cuiabá. É... O Cruzeiro, ele vinha numa fase muito boa, e aí chegaram os novos jogadores, e aí para mim qual foi a situação, né? Com os novos jogadores, ele teve que começar a utilizar esses novos jogadores, e aí os jogadores começaram a entender qual é a dinâmica do time. Então os caras demoraram um pouquinho para se adaptar, principalmente porque você teve o Mateuzinho e o Alice chegando no meio de campo ali, que são posições que é o coração do time do Cruzeiro, né? É muito importante o meio de campo da equipe do Cruzeiro pela forma que ele joga. Então, até eles se adaptarem, a equipe demorou um pouco mais. Então, foi o momento que o Cruzeiro oscilou. Agora, eu acredito que o Cruzeiro já vive um momento mais equilibrado. Pô, conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa contra o Libertar na Libertadores, na Sul-Americana. Então, assim, teoricamente, ele nem precisa poupar essa equipe contra o Cuiabá. Ele pode vir com a equipe com força total, porque o jogo de volta é muito mais com cara do que o Cruzeiro precisa, que é um jogo que o Cruzeiro vai contra-atacar e usar os espaços, porque o Libertad vai ter que atacar, do que é um jogo que o Cruzeiro vai precisar propor. Então, o Cruzeiro pode entrar com a equipe titular contra essa equipe do Cuiabá. Não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas deveria ser o que o Cruzeiro deveria fazer. No Cruzeiro, assim, em muitos momentos me incomodou a postura, principalmente quando ele joga fora de casa, tá? Sempre foi uma equipe muito. Que esperava muito o adversário, isso me incomodava. Vamos ver aí se vai vir com uma postura mais ofensiva, por ser uma equipe que tá na zona de rebaixamento, né? E você pode garantir sua vaga na Libertadores sem precisar ser campeão de outra coisa ou depender dos títulos das outras equipes. Então o Cruzeiro pontuar contra uma equipe que é a penúltima colocada e que não vem jogando bem é extremamente importante. E o Cuiabá eu acho que deu teto, né? Eu acho que o Cuiabá, assim, não conseguiu formar um elenco mais forte, algumas contratações que eles fizeram não funcionou, perdeu alguns jogadores que eram importantes, né? Como o Ranieri, que foi pro Corinthians, perdeu o Antônio Oliveira como técnico, que também já tinha a cara dessa equipe, assim, não vejo ser uma equipe que vai conseguir. Ela depende muito do Pita, sim, e depende muito de que um dos seus pontos esteja num dia bom, né? Então, seja o Cleison, seja o Cafu, ou até o Sobral em alguns momentos, dependia muito
acaba dependendo muito do Pita, assim. E eu acho que, no final das contas, é uma equipe que meio que bateu no teto, né? Bateu no teto. Não acredito que vai conseguir evoluir mais que isso. Então eu acho que talvez a gente pode estar dando adeus a essa equipe do Cuiabá. Eu acho que a equipe do Cuiabá meio que já tá hum, caindo, assim, já caiu. Mas vamos ver, né? Às vezes você consegue fazer um milagre, mas o problema é que você não consegue apresentar um futebol que dê pra você acreditar que isso vai acontecer. Esse é o problema do Cuiabá. E aí a gente tem o último jogo, que é um jogo entre Criciúma e Atlético Paranaense. Qual é o detalhe aqui? Eu acho que o Atlético Paranaense deve vir com um time misto por causa do jogo da Sul-Americana, né? Conseguiu vencer por 1-0 o primeiro jogo, mas não acredito que o foco do Furacão deve ser a Sul-Americana. E aí, você tem uma equipe que tem 30 pontos na 13ª colocação, 5 a mais da primeira equipe que está na zona de rebaixamento, que é o Vitória na atual rodada. Com 2 jogos a menos, legal. Mas com 2 jogos a menos que você pode não pontuar. Seria muito normal você não pontuar nesses 2 jogos. E o Criciúma, assim, dentro de casa, o Criciúma acaba tendo uma postura mais combativa. Eu acho que essa goleada pro Palmeiras do jeito que foi, é aquela goleada que você ou acorda ou você cai. Essa é a realidade do Criciúma. 15º colocado, 28 pontos, 25 partidas disputadas, né? Também tem uma partida a menos. 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. O Atlético Paranaense, 13º colocado, 30 pontos, 24 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Atlético Paranaense, pra mim, assim, é uma temporada pra esquecer, tá? Porque o Atlético Paranaense começa o ano muito bem. E aí, desde aquela confusão que teve entre os atletas, o Cuca entrega o cargo, vai embora, eu acho que ele não conseguiu atingir o ápice, assim. Pô, fez algumas contratações muito interessantes, contratou o Mastriani, contratou o Zapelli, já tinha um elenco bem consolidado e parecia que ia conseguir ser uma equipe que ia lutar por um pouco mais. E não. Pra mim, jogou a temporada no lixo, porque depois disso começou a oscilar muito. Passou algumas rodadas onde estava ganhando os jogos e tomava empate nos últimos minutos. Muitas vezes aconteceu isso. Então, assim, essa equipe do Atlético Paranaense, eu acho que é uma equipe que, beleza, não é uma equipe para cair? Não é. Mas tem que ficar atenta, porque daqui a pouco se envolve ali naquela bagunça e aí vira uma loucura. E eu acho que entra assim um pouco de decepção também, igual a sensação que você tem em relação ao Flamengo, que era uma equipe que tinha um potencial maior do que entregou. E eu acho que esse caso do Atlético. Aí agora, essa semana, problema com o Nicão é afastado. Então, assim, é muito mais coisas, discussões por extra-campo do que pela equipe tá fazendo dentro do campo. Então vamos ver, numa dessas aí consegue, né? Dentro de tudo o que aconteceu, se classificar para Libertadores, ganha uma Sul-Americana aí, mas assim, tem uma situação difícil, né? Porque assim, vai enfrentar o Racing na Argentina. O jogo na Argentina é um jogo que você não consegue definir o que vai acontecer, né? Então, assim, é um jogo complicado. Então, precisa ainda se garantir na pontuação para poder ter certeza que vai ficar na primeira divisão. Porque de vez em quando tem um time desse que tá mais desgarrado, que quando você vai ver, tá lá dentro da zona de rebaixamento e não consegue mais sair. Porque não prestou atenção, não prestou atenção. Quando foi ver, já tava na zona de rebaixamento e caiu. E assim, e o Criciúma, acho que desde o começo do campeonato eu falo a mesma coisa. O Criciúma, pra mim, ele tem assim, um modelo de jogo definido, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele não é uma equipe que tenta ter o controle de bola, ele é uma equipe que usa a velocidade dos seus atacantes. Dito isso, desde o campeonato, do começo do campeonato, o Criciúma tenta achar a dupla de ataque ideal deles. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Tipo assim, eles já alternaram Alano, eles já alternaram
Bolassi, eles já alternaram o Arthur Kaique, eles tiveram o Kaiser lá no começo do campeonato, eles tiveram vários e vários e vários jogadores jogando ali no ataque e que em nenhum momento conseguiu falar assim, pô, esse aqui é o minha dupla, meu trio de ataque. E vai oscilando e aí acaba pagando nisso, assim, teve muitos jogos que o Criciúma conseguia criaram um volume, mas não conseguia converter em gol. E isso passa muito pela dupla de ataque, que eles não conseguem achar o melhor modelo ali. Sempre o que tá melhor é quem tá do lado de fora. Eu acho que dentro assim dos jogadores que tem mais tido uma constância nessa equipe é o Mateuzinho, que eu acho que é até assim, pro ano que vem não deve ficar no Criciúma, eu acho que ele deve ser contratado por alguma equipe. Você tem o Hermes, né? O Marcelo Hermes na lateral esquerda, que já é um jogador um pouco mais experiente e tal, e o Claudinho na lateral direita. Esses jogadores, eles têm tido assim uma constância. Os outros jogadores oscilam muito. E aí, principalmente na dupla de ataque. Né? Você teve jogos que o Bolassi foi muito bem, teve jogos que o Arthur foi muito bem, teve jogos que o Alano foi muito bem. Só que sempre parece que o que tá melhor é o que vai entrar no intervalo. Né? Então, assim, pro Criciúma, se o Criciúma realmente. Esse é um jogo de 6 pontos pro Criciúma, porque se ele vence, ele ultrapassa a equipe do Atlético Paranaense, e o principal de tudo, ele abre uma vantagem maior que uma rodada para a zona de rebaixamento. Isso é muita coisa. No Campeonato Brasileiro, você ter uma vantagem maior que uma rodada para a zona de rebaixamento é muita coisa. Então, esse é o principal ponto. Assim, precisa a todo custo pontuar nessa rodada e tem que ser uma vitória, né? E eu acho que também era o que eu tava falando sobre você ter tomado uma sapecada do Palmeiras do jeito que foi, onde, tipo assim, foi 5, poderia ter sido 6, poderia ter sido 7, poderia ter sido 8, porque o Palmeiras foi muito superior. Muito superior. E assim, se você for pensar, até mesmo após a expulsão, né? Após a expulsão, eu não vejo o Criciúma criando algo, muitas oportunidades assim. Então, eu acho que aquela. É, dá aquela acordada, fala assim, pô, se eu não tomar conta aqui, eu vou cair. Então, é isso, assim. Esse é o core dessa rodada, é uma rodada boa de jogos. Vamos até fazer aquela simulaçãozinha, né? É, pra, pra gente falar, pra gente ver qual seria a de acordo com o que a gente imagina, né, que vai acontecer nessa rodada, como terminaria em relação à pontuação, né? Vamos simular aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Simulador. Vamos dar aquela simulada na rodada. Bom, eu acho que aqui, entre Grêmio e Flamengo, eu acho que 1x0. 1x0 Grêmio, eu acho que é um bom resultado. Vitória e Juventude, né? Cara, aí provavelmente eu vou contrariar tudo que eu falei nas análises, nos placares aqui, né? Mas vamos ver. Eu acho que esse jogo aqui é um jogo de 1x1. Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. 2x0 pro Palmeiras. São Paulo e Internacional. 1x0. Cuiabá e Cruzeiro. 0x2. Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Red Bull. Eu acho que vai ser 1x0. Aquele jogo feio. Talvez 1x1, mas 1x0 eu acho que é um jogo
Fluminense e Botafogo. Fluminense e Cara, eu queria até colocar um a um aqui, mas eu acho que esse jogo aqui vai ser 2-1 pro Botafogo. Acho que o Botafogo se mantém na primeira colocação. Corinthians e Atlético Mineiro. 2-0 pro Corinthians. Fortaleza e Bahia. 1-1. Criciúma e Atlético. Criciúma e Atlético. Cara, eu acho que esse jogo aqui vai ser 2-1 pro Criciúma. Acho que o Criciúma vai conseguir ganhar. E aí, se isso tudo acontecer, né? A gente tem aqui, ó, o Fluminense entrando na zona de rebaixamento. Botafogo mantendo a liderança. É, Juventude. Vai, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e São Paulo, né? Que os quatro primeiros teria saída do Flamengo aqui. Cruzeiro, Bahia, Internacional, Atlético Mineiro e Vasco. Juventude, Grêmio, Bragantino, Criciúma, Atlético Paranaense. Isso aqui tá uma loucura, né? Isso aqui, a gente vai ter aí pelo menos 5, 6 equipes lutando por 2 vagas, né? Porque eu tô considerando aqui que o Cuiabá e o Atlético Goianiense já foi. Salve, Luquezinho, beleza, cara? É, que esses dois já foram, né? Que não. Cuiabá e Atlético Goianiense já foi, não tem muito o que fazer. E o, no final das contas, eu acho que vai ser isso. Vai ser 6 equipes ali brigando por 2 vagas, né? Mas não sei se ainda tá muito cedo para falar qual das equipes vai se salvar, né? Complicado aí. Mas eu acho que essa perspectiva aí em relação a essa rodada, né? Vai ser uma rodada bastante interessante. Então, aproveitar, né? É, Vamos ver aqui. Tem alguns jogos interessantes também no campeonato. É, Nos campeonatos internacionais, né? Vamos dar uma olhada aqui no que tem. Principalmente pra amanhã, acho que domingo tem um jogo entre é, Arsenal e. Arsenal e Manchester City, né? É um jogo legal. Bom, no sábado a gente tem um Real Madrid espanhol aqui. Jogo legalzinho de assistir. Tem um jogo aqui. Esse Tottenham e Brentford deve ser um jogo legal de assistir também. Leicester e Everton, né? Cara, esse Everton aqui, ele conseguiu 2 semanas seguidas abrir 2-0 no placar e tomar uma virada para 3-2, né? Duas semanas seguidas. Impressionante como essa equipe acaba sendo bastante azarada. E aí no domingo, ver o que a gente tem no domingo aqui nos campeonatos internacionais. Juventus e Napoli amanhã também, ó, legal. Um jogo deve ser interessante de assistir. Essa Juventus tá se mostrando uma equipe legal de assistir, né? Com o Thiago Motta ali comandando. E o Napoli que passou por uma estruturação, né? O Zelinski foi embora, o Osimhen foi embora, chegou o David Neres, chegou o Lukaku. Uma equipe praticamente bastante diferente, né? O Kvaratskhelia não saiu, né? Esperavam-se que ele iria sair nesse final de temporada, não saiu. Interessante aqui. Vamos ver se tem mais algum jogo no Campeonato Saudita. Al Hilal e Al Ittihad. Interessante também. Aí o que a gente tem aqui no domingo? Vamos ver. Tem Stuttgart e Borussia Dortmund, né? Jogo bom. Leverkusen contra Wolfsburg também. Jogos interessantes para se assistir.
esse time do Stuttgart deu um azar contra o Real Madrid, né? Conseguiu ser superior no primeiro tempo, não marcou os gols e acabou sendo punido no final do jogo, né? Mas foi um jogo onde a equipe deles foram bem melhor, principalmente no primeiro tempo. E aí no segundo tempo deu muito azar. Que domingo, Manchester City e Arsenal. Jogo bom de assistir, né? O Manchester City é uma equipe que no começo da temporada sempre começa meio que devagar, né? E aí depois dá aquela acelerada na competição, mas até agora, assim, acho que ainda não fez um jogo que eu falo assim, apesar de ter ganhado uns jogos por goleada, assim, não fez assim um jogo excelente, né? Sei lá. West Ham e Chelsea. O que mais a gente tem aqui? Campeonato italiano. Inter e Milan, da manhã. Inter e Milan. Belo jogo. Essa Inter aqui conseguiu parar o Manchester City. Teve algumas oportunidades, né? Até para fazer gols em contra-ataque, não acabou não fazendo. E esse Milan tomou uma virada do Liverpool, que pelo amor de Deus, né? Faz um gol com 2 minutos, toma uma virada assustadora. Principalmente depois que amanhã, né, fazendo uma partida muito fraca. E aí conseguiu perder pro Liverpool de 3-1, né? Foi feio. Bom, dentro dos jogos que a gente tem no Campeonato Brasileiro é isso, né?